que eu não tô conseguindo emagrecer? Você já se fez essa pergunta, né? Então, fique tranquila ou tranquilo que eu listei aqui os 6 principais motivos que estão atrapalhando o seu processo de emagrecimento. Quem fala aqui é Dani Sena, eu sou nutricionista e vou te ajudar durante essa jornada do emagrecimento saudável. Isso acontece com a maioria das pessoas que procuram um emagrecimento rápido e aí ela acorda em um belo dia, decide fazer atividade física, ter uma alimentação mais saudável. Faz isso durante 7 dias, 15 dias e percebe que nada aconteceu e a expectativa vai lá para baixo. E por que isso acontece? Primeiro, saiba que tá tudo bem, pode ficar tranquilo, porque isso é apenas uma mensagem do seu corpo avisando que tem algo inadequado. Ou você não está praticando atividade física suficiente, ou a sua alimentação não está sendo adequada para o processo de emagrecimento, ou as duas coisas juntas. Ou então é o seu corpo dando um sinal que você precisa comer mais, ou pelo menos comer melhor do que o que você está comendo agora, por exemplo. Para você conseguir emagrecer, você precisa gastar mais calorias do que o que você vem consumindo. Também é importante praticar atividade física. Você já pode ter ouvido falar sobre essas coisas, mas existem alguns fatores, além desses, que podem atrapalhar o seu processo de emagrecimento e eu vou falar o primeiro motivo agora. Você já parou para pensar que você pode estar comendo mais por causa da prática de atividade física? Às vezes o seu cérebro cria uma compensação, você sente mais vontade de comer um alimento porque você está fazendo o exercício. E aí você meio que se dá uma justificativa, né? Porque eu estou fazendo atividade física, porque eu fiz 5 quilômetros de caminhada, eu mereço comer algum alimento. Isso atrapalha o processo de emagrecimento, porque não é porque você está fazendo atividade física que necessariamente precisa comer mais. Então precisa comer na quantidade certa. Algo que pode te ajudar é tirar uma foto de todas as refeições que você está fazendo durante 7 dias e observar se você vem cometendo algum exagero durante essa semana. E aí você já consegue ter uma melhor percepção sobre os alimentos que você vem consumindo e também sobre as quantidades, assim você não comete exageros. Também é importante lembrar aqui que existe uma diferença entre perder peso e eliminar gordura. Quando a gente fala de perder peso, quer dizer que você está eliminando um excesso de peso que tem no seu corpo. Por exemplo, retenção de líquido, quando você vai fazer xixi, você pode perder peso. Quando você vai fazer cocô, você pode perder peso. E tudo isso faz com que o seu peso altere na balança. Por isso que tem aquela oscilação, quem se pesa todos os dias sabe do que eu estou falando. E eliminar gordura é um processo diferente de perder peso. Nem sempre quando você perde gordura, isso mostra na balança. O melhor parâmetro para você descobrir se está perdendo gordura ou não é se aquela roupa que você antes não conseguia usar, agora está conseguindo. Por exemplo, uma saia que antes era apertada, agora está entrando com a maior facilidade. Se antes você não conseguia usar um vestido, você está conseguindo usar agora. Então esse é um bom parâmetro para você descobrir se realmente está perdendo gordura. Então foca nisso, foca nessas medidas corporais, foca nessas roupas que estão entrando com a maior facilidade, que assim você vai ficar mais tranquila durante o processo de emagrecimento. E uma dica aqui para você levar para a vida é: se a balança não alterou o peso, mas a sua cintura continua a mesma coisa ou menor, então tá tudo bem. Isso é um sinal de perda de gordura corporal. Vamos agora entender o segundo motivo pelo qual o seu peso pode não estar baixando na balança: ganho de massa muscular. Se você está praticando atividade física, principalmente a musculação, faz com que você tenha um aumento da sua massa muscular e os músculos ficam mais fortes e robustos, e isso aponta na balança também. Então músculos também pesam e isso vai apontar na balança. Então não precisa ficar preocupada ou preocupado se você está fazendo atividade física e de repente percebeu que aumentou o peso ou então não mudou. Pode ser um ganho de massa muscular. E o terceiro motivo mais comum pelo qual o seu peso não está baixando lá na balança é porque você não está comendo o suficiente. Por exemplo, parece até intuitivo, né? É intuitivo, na verdade, você comer menos para conseguir emagrecer, certo? A maioria das pessoas pensam assim, mas não é exatamente assim. Você não precisa comer necessariamente menos para conseguir emagrecer. Você precisa comer mais do alimento certo e aí você consegue bons resultados. Quais são os alimentos certos? Muita salada, comer alimentação, ter uma alimentação variada,
vários tipos de castanha. Quanto mais variados os alimentos, mais nutrientes você vai ter e assim você consegue facilitar o processo de emagrecimento. Então aposte nas raízes, inhame, batata doce, mandioca, o próprio cuscuz pode ser consumido e todos esses alimentos são bem-vindos em uma dieta para perda de peso. Você só precisa dosar as quantidades que aí você vai ter sucesso no seu processo de emagrecimento. É importante lembrar também, né, que você deve comer até a sua saciedade e evitar comer se você não tá com fome. Então tem pessoas que acordam, não tô com fome nenhuma, e vai e faz uma refeição só para cumprir um horário ou só por fazer a refeição. Então isso atrapalha no processo de emagrecimento. O seu corpo vai dizer se você precisa comer e no momento que ele precisa de calorias, no momento que ele precisa de mais energia. Lembrando aqui que você já pode deixar o seu like aqui nesse vídeo se você tá gostando desse conteúdo, compartilhe também para as pessoas que precisam saber dessas informações e aproveite para deixar aqui nos comentários se você tem o costume de comer só para cumprir o horário. Coloca aqui nos comentários que eu tô curiosa para saber se você espera chegar à sua fome ou então você come só porque o café da manhã é a refeição mais importante do dia ou então porque você precisa comer de 3 em 3 horas. Coloca aqui nos comentários. E o quarto fator que pode estar atrapalhando o seu processo de emagrecimento é comer muito antes de dormir. Não é que comer à noite vai engordar, não é nada disso. Comer à noite não engorda, mas comer muito dos alimentos que não são ideais pouco tempo antes de dormir pode fazer com que o seu corpo fique mais lento, deixe o seu metabolismo mais lento também. O seu sistema digestivo não consegue funcionar bem. Por isso que é importante você comer de 2 a 3 horas, pelo menos antes de deitar para dormir. E assim você consegue potencializar o seu processo de emagrecimento. Também é importante, se você for consumir um alimento antes de dormir, que sejam alimentos mais leves. Pode ser uma castanha, pode ser iogurte natural, pode ser um mingau ou então uma sopa. Alimentos mais leves que não vão sobrecarregar a sua digestão, por exemplo, já vão ajudar muito no seu emagrecimento. E o quinto motivo aqui que pode estar atrapalhando o seu emagrecimento, acontece com muitas pessoas e às vezes é até inevitável. Não ter a quantidade ideal de horas de sono por dia. Até 8 horas de sono é o ideal para um adulto ter durante o seu dia. E se você não dorme a quantidade ideal de horas, isso pode prejudicar a formação de hormônios como o GH, que é o hormônio do crescimento, e a leptina, por exemplo, que ajudam no processo de emagrecimento. Então, se a gente não tem a formação correta desses hormônios, isso pode atrapalhar tanto no seu dia, quanto na sua noite de sono e também no processo de emagrecimento. Então, tenta regular as suas horas de sono e uma dica muito importante para ajudar nesse sentido é escolher um horário, tentar dormir e acordar no mesmo horário. Assim, o seu corpo já vai criando o costume de sempre ter um horário específico e assim você começa a regular o seu metabolismo. E o próximo motivo pelo qual você pode estar sabotando o seu processo de emagrecimento é não beber a quantidade de água suficiente. A gente precisa beber água não só para hidratar o corpo, mas para manter as funções normais da célula, para acontecer o transporte de oxigênio e de nutrientes, para conseguir acelerar o metabolismo, para potencializar o emagrecimento, para ter uma saúde como um todo, né? Para ter boa saúde como um todo. E se você não bebe uma quantidade suficiente de água, isso pode atrapalhar e muito o seu emagrecimento, além do intestino não funcionar bem quando você não bebe água. Além disso, a pele ficar ressecada, o cabelo também acaba ficando quebradiço se você não consome nutrientes corretos através de uma alimentação variada, bebe bastante água. Então compromete o corpo como um todo e atrapalha muito o seu processo de emagrecimento. E uma dica para resolver esse problema é você separar um vasinho de, por exemplo, 500 ml ou de 1 litro. Faça aí a sua escolha. E uma dica para resolver esse problema é escolher um vaso de água de 500 ml, 1 litro, separe esse vaso de água e crie uma meta para esvaziar esse vaso de água em um turno. Então, a cada 1 hora você vai bebendo um pouquinho e ao final de um turno você deve ter finalizado esse vaso de água. E essa coisa de criar uma meta para esvaziar a garrafinha de água funciona muito porque você cria, uma espécie de competição com você mesmo e assim não esquece da sua água durante o dia. Então esses são um dos principais motivos que podem atrapalhar o seu processo de emagrecimento e é claro que existem vários outros motivos, mas seguindo essas dicas aqui que eu já dei nesse vídeo, você vai conseguir muitos resultados. Então aproveita para deixar aqui nos comentários, se você ainda não deixou, uma sugestão para o próximo vídeo ou então a sua dúvida sobre alimentação e nutrição.
E aproveita já também o embalo para me seguir nas redes sociais mais de pertinho, através do Instagram e do Facebook, se inscrever aqui no canal e apertar no sininho para sempre receber notificações, sempre que eu postar algum novo vídeo, assim você não perde nada. Então, um beijo e até o próximo vídeo!